Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui com você novamente. Dou graças a Deus pela sua vida. Se você está aqui, é porque você venceu mais uma semana. Glória a Deus por isso, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos vencendo nossas batalhas, estamos vencendo nossas lutas. Louva a Deus, porque o Senhor provou que você não está sozinho. Talvez você tenha passado por aflições, mas eu creio que o Senhor está lhe dando direções, está capacitando você e você sairá vencedor. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. O episódio passado nós falamos sobre unção com óleo, unção do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre atos proféticos. O que vem a ser isso? Eu creio que você já deve ter ouvido falar. Muitas pessoas já ouviram falar, mas até agora não entenderam do que se trata. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque faz parte da batalha espiritual, é uma estratégia de guerra também. Antes disso, feche seus olhos e vamos pedir que o Pai fale conosco, né? Senhor, eu te louvo imensamente por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que parou uns instantes para ouvir a tua palavra, para aprender um pouco a respeito das verdades espirituais. Senhor, coloca unção na minha voz, para que seja o Senhor falando, para que seja o teu Espírito dando instrução para cada um. Peço que o Senhor abençoe tanto a gravação quanto a transmissão e o recebimento dessa palavra, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, abençoa essa pessoa se ela está com algum problema, com angústia na alma, com preocupações. Ó Deus, traz ainda esta semana a solução. Eu libero a palavra de vitória sobre você, em nome de Jesus. Que haja cura completa no seu físico, na sua alma, na sua mente, no teu espírito, no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Creia que a oração é poderosa e o Senhor está nos ouvindo aqui. Se você acompanhou a oração e falou amém, o Senhor está ouvindo e Ele vai dar o amém para essa oração. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor que logo a tua resposta virá. Hoje nós vamos falar então sobre atos proféticos. Temos vários exemplos, nem vai dar para ler todos os versículos, eu vou deixar as referências aí no slide, porque tem muitos versículos falando de atos proféticos. Eu coloquei o primeiro versículo que eu escrevi, é Êxodo 17:6, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Bater na rocha é um ato profético, estou profetizando que vai sair água daquela rocha. Atos proféticos são ações realizadas por homens de Deus com determinado sentido profético e sob a direção do Espírito Santo, que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no mundo físico. É importante dizer e frisar, são feitos com a direção do Espírito Santo. Caso contrário, eles se tornam superstição, rituais vazios, eventos místicos, sem nenhum sentido de direcionamento vindo da parte de Deus. Então, é com a direção do Espírito Santo. Quando Moisés bateu na rocha e dela saiu água, ele fez com a direção de Deus. Sem a direção de Deus não ia sair água daquela rocha. Então, quando você resolver fazer algum ato profético, primeiro você ore, peça a direção de Deus e veja o que Ele está falando no seu coração. Não adianta também você copiar. Todo mundo está fazendo assim, assado também vou fazer. Não funciona dessa maneira porque não é simpatia, não é superstição, não é nenhum tipo de ritual, mas é apenas uma manifestação da nossa fé mediante uma direção de Deus. A palavra do Senhor traz vários atos realizados no mundo físico. Ato profético, então,
é realizado com elementos físicos, sinalizando para alguma coisa do sobrenatural, do espiritual. No mundo físico, sinalizando para acontecimentos no mundo espiritual, revelando uma mensagem que é profética da parte de Deus. Quando intercedemos, podemos ser usados pelo Espírito Santo para fazermos atos proféticos, quando você está orando por alguém. Alguns exemplos encontrados na Bíblia, e aqui eu vou citar o exemplo, depois você, aí na sua casa, vai abrir a Bíblia e ler os versículos, porque senão ficaríamos mais de uma hora aqui falando sobre isso, e a nossa proposta aqui é fechar nosso tempo em mais ou menos meia hora, né? Profetizar contra os montes, Ezequiel 6. Bater com as palmas e os pés, fazendo determinações, Ezequiel 6. Gritar e uivar, Ezequiel 21. Bater palmas, também Ezequiel 21. Dobrar, virar ou girar uma espada, Ezequiel 21, 14. Gravar marcos nas entradas da cidade, Ezequiel 21. Enterrar e desenterrar cintos, Jeremias 13. Amarrar-se a um cinto, como foi um homem que pegou o cinto de Paulo e amarrou nele mesmo, declarando que Paulo seria preso, né? Atos 21. A ceia do Senhor é um ato profético, 1 Coríntios 11. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos sinalizando que o Senhor breve virá, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos participantes da mesa dele e um dia vamos tomar a ceia com ele lá nas regiões celestiais. Na Bíblia, nós vemos que foram realizados diante de batalhas territoriais, e geraram vitórias espetaculares e sinais extraordinários para o povo de Israel. Alguns exemplos: Êxodo 17, permanecer com as mãos erguidas. Moisés ficou com a mão erguida, quando ele abaixava a mão, o inimigo ganhava. É um sinal, erguer as mãos é um sinal militar duplo, que determina o início da guerra, bem como o avanço das tropas. Golpear a água com um manto, segundo Reis 2. Liberar palavras de ordem em obediência ao Senhor, Josué 10. Restaurar o altar e pedir fogo do céu para vencer confrontos, Elias fez isso em 1 Reis 18. Estender a vara ou cajado para fender o mar, Êxodo 14. Quebrar cântaros e tocar trombetas, Juízes 7. Marchar gritando em círculos, Josué 6, na conquista de Jericó. Dar voltas nos 4 cantos da cidade, contar suas torres ou lugares fortes e observar bem suas defesas, Salmo 48. Vemos na Bíblia também pessoas como símbolos proféticos, por exemplo, Oséias. O livro de Oséias todinho, a vida dele foi uma mensagem profética para o povo de Israel, onde Oséias representava o noivo, Deus, o marido de Israel, e a esposa dele, a noiva, é o próprio Israel infiel a esse noivo. Deitar na terra confessando pecados e profetizando, Ezequiel 4. Tocar uma vara na rocha e produzir água, já falei, né? Profetizar no vale de ossos secos, você decretar coisas, declarar coisas diante de algo físico ou de um problema que é deste mundo, Ezequiel 37. No Egito, no dia da Páscoa, Deus mandou o povo de Israel, povo judeu, marcar com o sangue do cordeiro os umbrais das portas de suas casas. Aquilo ali era um ato profético. Moisés lança uma árvore nas águas amargas de Mara e elas ficam doces. Eliseu derramou sal na cabeceira do rio que transbordou em 2 Reis 2.
Eliseu ordenou que a viúva pedisse vasilhas para o azeite e Deus operou um grande milagre. Outra coisa que nós vemos que são usadas são alguns objetos como bandeiras, que demarcam os territórios como conquistados. Números 1, o toque do chofar e marchar rodeando o local a ser conquistado. Josué 6, pisar com a planta dos pés para conquistar territórios. Deuteronômio 11, Josué 1, Juízes 3. Moisés diante dos amalequitas, que ele permaneceu com as mãos erguidas. Êxodo 17, que é um sinal militar duplo que determina o início da guerra, bem como o avanço das tropas. Esse sinal eu havia falado antes, né? Acabei repetindo, mas é para enfatizar também, né? Diante dos inimigos, Moisés teve uma estratégia que não tinha nada a ver com a lógica humana. Estavam lá guerreando, Josué e os outros soldados guerreando, mas Moisés não entrou diretamente corpo a corpo na guerra. Ele ficou com as mãos levantadas, de tal forma que precisou de 2 pessoas para segurar os braços dele, porque perceberam que quando Moisés abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Então, no mundo físico, as mãos de Moisés estavam sinalizando a guerra contra o inimigo e a vitória vinda da parte de Deus. Elias diante do rio Jordão, Josué diante dos amorreus, liberar palavras de ordem e obediência ao Senhor, Josué 10. Elias no Monte Carmelo diante dos profetas de Baal, ele restaurou o altar e pediu fogo do céu para vencer confrontos. Ele restaurou o altar, algo físico, e veio o fogo do céu, que é algo que veio da parte de Deus, né? Moisés diante do Mar Vermelho estendeu a vara, o cajado, para fender o mar. Então você comece a visualizar essas coisas, são coisas, elementos físicos que numa ação, numa atitude deles, algo no mundo espiritual aconteceu. Então Deus recebe nossos atos proféticos? Sim, ele recebe. Na Bíblia está repleto deles, mas vamos fazer de acordo com a orientação do Espírito Santo, de acordo com o que Deus está dizendo no seu coração para fazer. Deitar na terra confessando pecados e profetizando, Ezequiel 4. Por essas referências você percebeu que o livro de Ezequiel é repleto de símbolos, de simbologia no mundo físico apontando para o espiritual. É repleto de atos proféticos. Talvez seja o livro que mais se registrou atos proféticos, atividades com as coisas do mundo físico atingindo as coisas espirituais. O livro de Ezequiel parece ser o que mais tem essa característica. Ezequiel foi um profeta com esta característica. Ele era usado por Deus através de atos proféticos, através de movimentos do mundo físico apontando para o mundo espiritual. Essa é uma forma de Deus usar os profetas. Não é a única, mas é uma forma. Algumas ferramentas usadas nos atos proféticos. Maquetes de lugares ou cidades, ungir em cima da maquete do lugar ou da cidade, profetizando aquilo que você sente que deve profetizar. Ezequiel 4. Arvorar bandeiras, Isaías 13. Edificar altar de pedra e tomar posse do território inimigo, Gênesis 12. Proclamar a palavra aos montes. Aqui é um ato profético de declarações, de proclamações, de falar alguma coisa. Proclamar a palavra aos montes, vales, pedras, árvores ou animais, Ezequiel 36. Lançar ou espalhar sal em pontos estratégicos para firmar pactos. Aqui eu anotei um versículo que fala sobre isso, que está em 2 Reis 2, 21, 22.
Ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então Deus deu a orientação para Eliseu jogar sal na água. E aqui o Senhor diz: Eu purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. O sal, uma coisa física, mas foi um objeto físico utilizado com a orientação de Deus para purificar aquela água. Derramar azeite de oliva sobre lugares específicos, Levítico 8. Assista o episódio anterior que fala sobre unção com óleo também. Este de hoje está complementando o episódio passado. Libação, que é o derramamento de uma pequena porção de vinho em algum lugar. Pedras, usar pedras para fazer algum ato simbólico, representativo ali um marco. Gênesis 35, 12 a 14 fala sobre isso. Jeremias 43, 9 a 13 fala sobre isso. Usar arco e flechas, facas, espadas, segundo Reis 13. Flechas atiradas em direção do território inimigo equivalem à declaração de guerra. Danças proféticas, Êxodo 16, segundo Samuel 6. E toques de chofar, que é aquele chifre de carneiro. Esse toque também é um ato profético. Aqui no mundo físico você sopra, toca aquele instrumento, mas sinalizando alguma coisa no mundo espiritual. Alguns exemplos registrados por irmãos que têm realizado atos sob orientação do Senhor e que compartilham com o corpo de Cristo nesses tempos atuais, né? Diante de alguma batalha espiritual. Cortar fios ou fitas simbolizando a destruição de redes malignas, como por exemplo redes do tráfico ou do crime organizado. Quebrar botijas, simbolizando a quebra de sistemas malignos, mundanos. Jogar flechas, sentar em torno de uma mesa, simbolizando a restauração familiar e ali falar algumas palavras, algumas declarações. Arrancar ou plantar árvores, simbolizando retirada dos maus frutos e começo dos bons. Esses atos, nesses últimos anos, alguns ministérios têm feito, e tudo vai da fé, como nós já falamos, né? E da orientação do Espírito Santo. Não adianta você querer fazer determinada coisa porque todo mundo está fazendo ou porque disseram para você que é assim que tem que fazer. Não. Cada caso um caso, e atos proféticos nós temos que fazer no tempo, no modo de Deus. Orar diante de lugares específicos, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai diante de um banco, por exemplo, começa a orar diante dali, chamando à existência o reino de Deus, chamando à existência a justiça de Deus, né? Orar diante de um órgão público, diante de um lugar, decretando o fim da malignidade ali, declarando o reino do Senhor é chegado. Dar voltas em torno de locais a serem conquistados. Isso nós vemos lá em Josué, né, na conquista de Jericó, mas nada impede que você faça isso se é o que Deus está mostrando para você. Rasgar papéis que simbolizam contratos espirituais. Lá no mundo espiritual houve algum comprometimento, então profeticamente eu rasgo esse papel aqui, decretando que não faço mais parte daquilo. Essa escrita está rasgada. Marchas proféticas delimitando territórios também.
Os evangelhos registram diversos atos proféticos, onde as coisas que não estão diante de nossos olhos são chamadas à realidade física. Por exemplo, Jesus cuspiu diretamente nos olhos do cego e o curou. Jesus ordenou que os pescadores lançassem a rede do barco para pegarem os peixes, mesmo que não haviam pego nada ainda. Lucas 5. Jesus ordenou que os 10 leprosos fossem mostrar aos sacerdotes, e nessa ida profética, enquanto caminhavam, foram curados ali. Então o ato profético aí foi: vocês vão caminhando e contem para os sacerdotes. Enquanto caminhavam, ainda não estavam curados, no caminho foram curados. Nas bodas de Caná, Jesus mandou encher de água os vasos e os transformou em vinho para o casamento. João 2. A promessa do derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20. Assoprou é um ato físico, mas chamou à existência algo espiritual. Um ato profético costuma ter uma ação única para atender uma necessidade específica. O profeta não cria por conta própria um símbolo ou representação. Ele não inventa nem copia ritual. Ele tem a direção do Espírito Santo. O que o profeta faz está em alinhamento com o propósito de Deus para uma situação específica. Acontece que nem todos que integram a Igreja de Cristo são profetas, porém todos são homens e mulheres de fé, e nós podemos fazer atos proféticos ou declarações, declarações de fé. A Bíblia faz o registro de declarações e atos de fé representado por aqueles que creem. Por exemplo, Marcos 5 fala da mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. As vestes, Ela entendeu que se ela tocasse ali na roupa dele, ela ia ser curada. Uma coisa do mundo físico trazendo a solução do mundo espiritual. Enfermos foram colocados diante da sombra de Pedro e eram curados. Atos 5. Lenços de Paulo foram usados para a cura de enfermos. Atos 19. Jacó colocou varas simbólicas no local de beber das ovelhas para a procriação próspera de seu rebanho. Gênesis 30. Atos proféticos e declarações de fé se associam em um mesmo propósito, um ponto de contato com o sobrenatural de Deus. Prefiguram a realidade futura, sob a intervenção divina. Não podem ser meros rituais religiosos. É preciso direção do alto, discernimento, consagração e obediência. Os atos proféticos e os atos de fé, declarações de fé, não se tratam de uma simples oração, mas uma incursão de fé em todo o contexto, um clamor a Deus para que Ele, em sua misericórdia e graça, liberte aquela situação que está aprisionada e nos conceda proteção e livramento, e que venha o reino dele ali naquela situação e governe a nossa vida, governe aquele lugar, aquela empresa, aquela situação. Josué 10, 12 e 13 está escrito assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Esse é um dos atos proféticos ou declarações proféticas mais gloriosas,
mais poderosas que a gente tem registro. Um homem declarou, né, sol para no vale sobre Gibeon. Sol, ele deu uma ordem para o sol e o sol parou, né? E a lua parou do outro lado, diante de uma declaração profética de Josué. Somos meros seres humanos, mas quando o poder de Deus está em nós e nós estamos declarando coisas que vêm do Espírito de Deus, até as leis da natureza, elas são preteridas, né? Elas são desafiadas de tal modo que o que prevalece é a vontade de Deus, é a lógica de Deus e não a lógica humana. Que tenhamos humildade, irmãos, devoção e disposição de declarar por meio de atos proféticos e declarações de fé o governo de Deus sobre todas as circunstâncias de nossa vida. Não precisa você ser um viciado, né, de tudo agora eu vou fazer ato profético. Não, não é assim. Seja simples. Creia no Senhor quando você faz uma oração simples. Mas existem situações que às vezes vai vir no seu coração um desejo de fazer um ato profético. Como, por exemplo, ungir os umbrais da sua casa, ungir com óleo. Se vier isto, em nome de Jesus, faça. Você está sinalizando para o mundo espiritual algo que realmente vai acontecer ali, a proteção de Deus, o poder de Deus se manifestando. Creia que você é filho de Deus. E assim como Deus usou os antigos profetas, os antigos irmãos na fé, lá do livro de Atos, o Senhor pode usar você também para chamar à existência as coisas que ainda não são. Creia nisso e coloque em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico por aqui, crendo que essas palavras estão ajudando você a se preparar para as suas batalhas. Tudo isso aqui é um preparo, né? E o Senhor vai te dar muita vitória. E se isso foi bom para você, compartilhe com mais pessoas, incentive as pessoas a estudarem esses assuntos. E eu tenho certeza que a igreja ficará mais equipada para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de guerra. Se te fez bem, vai fazer bem para outra pessoa. Então eu conto com o seu like, com o seu comentário e você também compartilhando esse episódio com outras pessoas, tá bom? Até a próxima semana, com Jesus sempre. E beijo no coração.